Você sabia que é possível viver com a renda de aluguéis sem ter que comprar um imóvel físico? Sabia não? Sem se preocupar com condomínio, com reformas, com IPTU? Vem com a gente que você vai entender mais sobre fundos de investimentos imobiliários, ou FIs. Você é empreendedor, seja muito bem-vindo, eu sou o Luiz aqui. Meu nome é Matheus Menezes e, antes de mais nada, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, compartilhe com mais pessoas. Nos ajude a diversificar, a fomentar cada vez mais o empreendedorismo, negócio, investimentos, por aí, por esse Brasilzão velho da vida. É possível viver de renda sem você precisar comprar um imóvel físico. Nós estamos falando de fundos imobiliários. Nessa modalidade você ainda tem algumas vantagens. Depois que os brasileiros identificaram essa oportunidade, o número de carteiras emitidas cresceu consideravelmente. Os fundos imobiliários se tornaram um investimento da moda, vistos que eles são baratos e fáceis de se adentrar no setor imobiliário. Mas lembre-se que para o fundo ter uma boa valorização depende muito da gestão, então não existe garantias. Se ele vai ser bem sucedido ou não. Se tiver uma boa gestão, ele vai ter a valorização dele. Caso contrário, vai desvalorizar. Basicamente, um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores. E quando esses recursos são juntados e eles vão até o mercado para comprar, ótimas oportunidades podem ser aproveitadas. A ideia mais comum é que o dinheiro seja usado na compra ou construção de imóveis e que essa finalidade é para que esses móveis sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, ou seja, cada um recebe proporcional à cota que tem. E essas cotas são frações do fundo, são partes que compõem todos os recursos do patrimônio. Uma dúvida que martela na cabeça aí de todos os investidores é se os fundos imobiliários são renda fixa ou renda variável. E a resposta é, eles são rendas variáveis. Isso mesmo, não existe garantia de rendimentos recorrentes. Então aqui é um exemplo. Imagine que você investe em um fundo que tem 6 imóveis. Desses 6, 5 estão locados. Só que passam-se 6 meses e aí mais 2 entram em vacância. Ou seja, o que acontece? O rendimento dessas cotas tende a cair. E tem uma curiosidade, Luiz, você deve ter ouvido muito, que eles falam que historicamente os fundos imobiliários, eles têm 1/3 de chance de volatilidade em relação às ações. Ou seja, as ações oscilam muito mais do que os fundos imobiliários. Só que isso é um dado histórico, você não deve levar como uma regra. Porque no momento de crise, né, qualquer eventualidade do próprio setor, A gente acabou de passar. assim que nós passamos aí, né, várias que influenciam, né, teve o boom imobiliário, então é um setor muito específico e isso aí é bom ficar muito atento em relação a essas oscilações do setor em específico. Por exemplo, nesse tempo que a gente teve isso não se provou, né? Pois é, foi totalmente contra, né, esse dado histórico aí. Os fundos demoraram mais tempo para se recuperar do que as ações. Sim, e caíram bem mais rápido. Bom, e pegando desse ponto de vista que a gente falou agora em relação a ser específico do setor, é outra coisa que prova que os fundos são renda variável, porque eles oscilam tanto quanto as ações, porque também são negociados em bolsa. E por que eles falam que o fundo imobiliário seria considerado uma renda fixa e variável? A visão que as pessoas têm em relação ao fundo imobiliário é a questão de todo mês eles pagarem uma cota, porque são esses lucros recorrentes dos aluguéis, mas não necessariamente isso é verdade. Como já explicou, esses lucros podem não ser tão recorrentes assim, né? Vai depender muito da vacância, né, do fundo, como ele é administrado e o tipo de imóvel com o qual ele trabalha. E o fundo imobiliário, diferente das ações, em média, 95% do que eles lucram, eles pagam de dividendos. E apenas 5% eles retêm. Isso é bom em parte, né? Porque é bom que você vai ter um aluguelzinho ali, eles vão te pagar dividendos. É uma outra modalidade de investimento, né? O foco dessa questão de reter um pouco do dinheiro é mais por questão dos impostos, manutenções, despesas, no geral. Mas, no fato de reinvestir pouco, isso pode ser um problema futuro, né? Pode, com certeza. Não ter um caixa tão expressivo, né? Para passar por qualquer que seja a eventualidade. Assim como as ações
tem seu código ou ticker, os fundos imobiliários não são diferentes. E eles são basicamente classificados em 3 grupos. É bom, pessoal, não confundir as ações de units de uma empresa com os fundos imobiliários, porque eles têm o mesmo código, basicamente, que é o final 11, ok? E esse exemplo que está aí na tela, ele tem como finalidade o estudo. Mas, lembre-se, isso não é recomendação de compra. O primeiro fundo são os fundos de tijolos ou fundos de rendas. A ideia é investir nos imóveis físicos para coletar um aluguel mensal. Alguns desses fundos investem em várias regiões diferentes e o foco deles é comprar lajes corporativas, galpões industriais e por aí vai. Hospitais, escolas, agências bancárias e até hotéis. Basicamente, eles fazem um mix de todos esses investimentos numa só carteira. O segundo tipo são fundos de papéis ou recebíveis. Esses compram títulos ligados ao mercado imobiliário. Pode constar nas carteiras LCI, letras de crédito imobiliário, LH, letras hipotecárias ou outras cotas de fundos imobiliários. Podem comprar também valores imobiliários, ações de empresas, por exemplo. E certificados recebíveis imobiliários são muito comuns. O terceiro tipo são os fundos híbridos. Eles mesclam essas ideias de compras que tanto de papéis como dos imóveis físicos. Bom, mas aquela grande pergunta que não cala: investir em fundos imobiliários realmente traz um bom retorno? Primeiramente, quem quer investir tem que pensar nos custos. Você vai ter que pagar uma boa gestão e entender que também essa gestão pode ter uma taxa de performance. Também podem ter taxas de corretagem e tributação. E nessa tributação tem algumas regras aí que a gente tem que prestar muito atenção. Dizem que fundo tem isenção de imposto de renda, mas não é bem assim. Vai ter isenção de imposto de renda nessas 3 regras que estão aparecendo aí na tela. O cotista tiver menos do que 10% das cotas do fundo. 2. O fundo tiver no mínimo 50 cotistas. 3. As cotas do fundo forem negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. E quando há ganho de capital, por exemplo, também existe um custo, né? Vamos supor que você compra as cotas e com o tempo elas valorizaram. Quando você efetuar a venda, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro. Os fundos imobiliários são sim um excelente investimento. Eles trazem altíssima liquidez, além disso, diversificação da sua carteira e rendimentos mensais. Além do mais, você não precisa de muito dinheiro para investir nas cotas. Outra coisa é que eles também são muito seguros. Eles são regulados pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e também pela Bolsa, quando eles são negociados no pregão. Contar com uma gestão séria e especializada, a possibilidade de comprar frações dos fundos e saber que os custos são diluídos. Isso tudo faz com que os fundos imobiliários sejam muito atrativos. Só de você não precisar se preocupar com taxas, manutenção, reparos, conservação, já é um grande passo. E a comodidade de você fazer de qualquer lugar, não só no Brasil, do mundo, através de um celular, um investimento, né? A tecnologia está aí, firme e forte. Está aí para a gente usar, com sabedoria. Sai do TikTok, vagabundo. Certidões, escrituras e pagamento de impostos, isso tudo relacionado ao mercado imobiliário é a responsabilidade do administrador. Bom, pessoa que vê esse vídeo vai saber agora como que funciona. O outro passo é como que eu vou comprar. Isso aí agora, no próximo vídeo. Agora o cara sabe como que funciona. Esse vídeo fala exatamente como que funciona. Agora o próximo vídeo, como que ele vai comprar, é outra história. É interessante também. Nesse vídeo o cara não pode falar que ele não sabe o que é, entendeu? Tá vendo, né? Isso aí é certeza. Pessoa que vê esse vídeo ele vai entender, com certeza. Viu? E além disso, é bom dar uma olhada no vídeo que a gente fez sobre comprar ou alugar, em vídeo que a gente também fala sobre empréstimo versus financiamento. E tem um outro, quem investe em terra não erra, dá uma conferida lá, que são vídeos complementares a esse aqui nosso. Concluindo aqui, pessoal, os fundos de investimentos imobiliários têm seus prós e contras como qualquer renda variável. Importante que você pense bem no que você precisa como investimento, já defina a sua estratégia e siga com seus investimentos. Fala, empreendedor! Você que chegou aqui e gostou desse vídeo, tem uma boa notícia. Nós temos muitos outros aqui para você, inclusive, maratonar. Fique à vontade aí.